Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. A inteligência artificial deixou de ser coisa de ficção científica e passou a fazer parte do cotidiano. Está nos celulares, nos diagnósticos médicos, na produção de conteúdo e até em decisões judiciais. Mas quais são os limites, os benefícios e os riscos reais do uso da IA na sociedade brasileira? E como é que o Ceará está inserido nesse contexto? Sobre isso a gente conversa agora com Mauro Oliveira, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, e PhD em Informática. O Guia Econômico começa agora. Professor, seja bem-vindo. Como é que o senhor avalia o uso da inteligência artificial pelas empresas, pelos brasileiros? Em que medida a sociedade brasileira está preparada para lidar com essas transformações? Olá, bom dia. Eu agradeço o convite, fico muito honrado de estar aqui com vocês novamente, né? Eu sou um habitué aí do Grupo Povo de Comunicação e como você falou aí no contexto do Brasil, a resposta é simples. Nós estamos muito atrasados. Nós não estamos atrasados, não. Estamos muito atrasados. Isso é muito preocupante porque, primeiro, a maioria da população, e aí eu incluo os nossos líderes, os nossos políticos, primeiro eles não sabem o que é IA. E aqueles que sabem o que é IA não entenderam que nós estamos diante de uma revolução dentro da IA. Essa IA chamada IA generativa que está vindo aí com o ChatGPT, Gemini e essas novas tecnologias que são colocadas, que a gente chama de IA generativa, ela é uma disrupção naquilo que já assustava. Você falava em ficção, né, no começo da sua fala. Realmente no começo do século você já tinha aqueles filmes, né, ficcionais e as pessoas perguntando, vem cá, e aí, como é que vai acontecer quando a máquina começar a mandar na gente? Essas coisas que tinham nos filmes. Muito bem, já se fazia essa especulação antes dessa disrupção causada pelo ChatGPT, por exemplo, né? Pelas outras tecnologias que são similares. Então, essa novidade chamada IA generativa, ela é muito preocupante. Eu dizia para você antes, a minha preocupação maior é que o Brasil está na arquibancada, vendo as big techs desfilarem, né? A gente está na arquibancada, no sol, e quem sabe até aplaudindo o gol do adversário. Então é muito preocupante, né, a falta de políticas públicas, né? Um amigo meu voltou recentemente, né, do Japão e também de alguns países árabes. Olha, está todo mundo em outro século, né? Nós estamos atrasados, isso é muito preocupante. Quais são os riscos, né? Por que a gente está tão atrasado nesse debate? Bom, deixa eu começar pelos riscos, né? Depois eu vou dizer a minha opinião do porquê. Os riscos são simples. Por exemplo, hoje o Brasil tem aí a 7ª, 8ª nona economia, que é baseada em commodities, né? E na verdade a gente mantém a qualidade de vida dos países que oferecem como produto de exportação a tecnologia. Então, países que vendem tecnologia, eles então têm como proporcionar qualidade de vida para os seus cidadãos baseada exatamente no que eu hoje chamo um colonialismo digital, né? Então, antes da questão da IA, nós já tínhamos esse quadro preocupante. Como é que pode um país que é a 8ª nona economia do mundo, ou 7ª, não interessa, ser a 87ª no IDH, né? Então tem algo errado, significa dizer que a economia baseada em commodities, ela favorece a desigualdade social, né? Ela tem esse problema. O que a gente tem exatamente defendido é que o país precisa entender o beabá, né, da economia, que está aí para os nossos políticos, os nossos governantes, eles precisam fazer o dever de casa, que é entender o seguinte,
a tecnologia está intimamente ligada à questão da qualidade de vida. Isso gera um discurso na passagem do século, né? Uhum. Isso fica muito mais grave quando você imagina que agora, uma taxa de crescimento vertiginosa, muito maior do que nós tínhamos no século passado, na passagem do século, nós temos a chegada da inteligência artificial, fazendo com que esse contexto seja muito mais complicado. Por quê? Porque a inteligência artificial já estava em tudo que estava aparecendo desde o começo do século. Então, qualquer coisa já se colocava a inteligência artificial, e repito, conceito que poucas pessoas sabem, inclusive na universidade, né? Nem todos os professores sabem o que é IA, e mais agora, quando eu falei no início da minha fala, essa IA generativa, né? A IA generativa, o risco, né? É porque, pela primeira vez, você tem nas suas mãos, na mão do cidadão, a inteligência artificial. Antes da IA generativa, que acontece, eu diria que o fato mais simbólico é exatamente quando a OpenAI lança o ChatGPT. Em uma semana você tinha 100 milhões de assinantes, de usuários. Então, por que isso aí é preocupante? Porque essa IA, que chegou na mão de todo mundo, até aí é muito bom, está democratizando, mas ela cria. A IA que nós tínhamos no começo do século, ela não criava. Ela aprendia, né? Ela era... Reproduzia, né? Reproduzia algumas coisas, sempre baseada numa espécie de comando humano, né? Porque o reconhecimento, por exemplo, facial, né? O reconhecimento facial é um exemplo típico dessa IA que nós tínhamos, porque, de repente, você, hoje, inclusive também é motivo de desemprego, né? A gente sabe que muitos lugares que antes você tinha, por exemplo, condomínios, né? Que você tinha figuras humanas, ou mesmo nos bancos, enfim, você tem toda uma automação. Isso aí, eu diria que estava dentro de um controle, né? A sociedade, da mesma forma que a sociedade se adaptou na época da Revolução Industrial, na chegada do computador, na chegada, enfim, das tecnologias, eu diria que essa automação que a IA estava proporcionando, ela ainda estava sob controle. Onde é que começa a minha preocupação? Exatamente nessa mudança de dezembro de 2022 para janeiro de 2023, chega uma IA, representada, como eu disse, pelo ChatGPT, e que agora, né, tem vários concorrentes, que ela cria. E essa compreensão dela criar é que ela não está sendo compreendida pela sociedade, pelas universidades, que deviam parar uma semana para poder explicar isso aos seus professores e administradores e gestores, para poder, inclusive, esses jovens que estão sendo, né, ensinados, né, que estão sendo educados, eles pudessem entender que talvez aquilo que ele está aprendendo hoje, amanhã não exista mais, né? Então, nós estamos diante de uma mudança estrutural que, como eu falei, não está sendo percebida pelas entidades nem pelos nossos governantes, né? É muito preocupante. Nós temos aí algumas pessoas meio distópicas, que não é o meu caso, mas se fala em desemprego em massa, né, em algumas áreas, porque essa nova IA, ela na verdade não é ela que responde. Na hora que você está falando lá com o ChatGPT, não existe uma máquina. Na verdade, quem está te respondendo são humanos, é o conhecimento de humanos, que essa nova IA consegue sintetizar, porque ela fez uma modelagem de todo o conhecimento que tem na internet, e aí você tem milhares de pessoas, né, tão competentes quanto você, te respondendo, te ajudando. É claro que quando a gente diz isso, a primeira reação das pessoas, mas então a gente poderia se beneficiar? Claro que sim. E hoje nós temos muitos profissionais se beneficiando do uso do ChatGPT. Alguns que eu conheço nem conseguem mais trabalhar sem o ChatGPT e similares, e conseguiram duplicar, triplicar a eficiência do seu trabalho. No entanto, isso não é regra geral, né? Isso é exceção. O grande perigo é que muitas funções, e eu poderia citar exemplo depois se você quiser, vão desaparecer, né, em função
dessa tecnologia que, eu repito, cria, e ela cria a partir do conhecimento humano. Mas ela não cria também outras oportunidades de trabalho também? Olha, eu adorei a sua pergunta, né? Se a gente tivesse combinado uma pergunta para ser feita, eu ia pedir essa pergunta aí. Na verdade, cria. Mas aí eu sempre falo do Isaac Newton, né? O Isaac Newton, que foi, na minha opinião, o maior cientista que nós já tivemos, né? Ao inventar o tal do cálculo infinitesimal, né? Que exatamente fala da derivada, da inclinação, né? Essa noção que o Isaac Newton introduziu nas ciências facilita para explicar o seguinte. É verdade, só que a taxa com que a sociedade, as entidades vão criar as novas oportunidades, a sociedade não vai ter condição de, diante dessa velocidade com que empregos vão desaparecer e alguns vão ser criados, ela não vai ter capacidade para poder fazer essa reposição. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a nova linguagem que se fala com os computadores, que a gente chama de prompt, né? Eu tenho um projeto social chamado Pirambu Innovation, lá no bairro do Pirambu, e lá a gente está fazendo isso. Nós estamos colocando tecnologia de prompt para poder os jovens entenderem que essa comunicação com o computador é a nova linguagem, né? Muito bem, essa nova linguagem ainda não está nas universidades. A maioria dos professores ainda não entendeu, né? É aí que eu sempre faço uma crítica, eu acho que a universidade ela foi criada para estar à frente da sociedade. E esse desafio, essa briga, né, era para ser capitaneada pela universidade. Ela tinha que estar cobrando essas mudanças, estar cobrando os nossos líderes das empresas, cobrando esse letramento que não existe dos nossos políticos, que afinal de contas existem para isso, são pagos pelo nosso dinheiro para isso. Então, sendo objetivo da tua pergunta, infelizmente, a taxa de desemprego que vai acontecer, a sociedade não vai ter condição de reprogramar, né, as pessoas que estão desempregadas para os novos empregos, né? Isso aí, poucas coisas me irritam profissionalmente. E uma das coisas que me irrita muito é quando eu vejo pessoas que são competentes, formadores de opinião, dizerem que, fiquem tranquilos, porque o que vai acontecer em termos de desemprego e essa adaptação que você me pergunta, isso aí foi resolvido na Revolução Industrial, né, que causou muitos problemas, né, a Inglaterra. A gente que os conhece... efeitos colaterais foram... muito fortes. Mas agora vai ser pior. A coisa é tão grave que até o maluco do Elon Musk, né, teve uma época aí que ele estava falando que no futuro, como a gente não ia ter tanta coisa para fazer, ele até falou no que eu chamo de uma Bolsa Família mundial. É incrível você ouvir isso do Elon Musk, mas ele chegou a falar isso em uma... discussão sobre uma renda universal básica, né? Essa renda universal básica, que já seria uma espécie de saída para essa situação meio distópica, né? Porque alguém podia dizer também, né, uma certa ingenuidade, mas se você vai ter máquinas, né, vai ter humanoides fazendo serviços caseiros, né, como hoje acontece na indústria automobilística, né? Se você entrar na indústria automobilística, você vai encontrar robô. Você não vai encontrar mais humanos, né? Pelo menos as empresas que eu conheci na Alemanha, uma visita que eu fiz lá, você tinha 4 pessoas, né? Uma para abrir a sua porta, outra para servir o cafezinho, outra para apertar os botões. Todo o resto do carro da BMW era feito por robôs. Então, a ingenuidade é achar que no modelo capitalista que nós vivemos, a gente vai ter mais tempo para o lazer, né? Olha só, a gente não está tendo mais tempo para o lazer, né, com essa automação que acontece depois da Segunda Grande Guerra, né, que você teve aí os computadores que aparecem de maneira mais forte. Então, na verdade, a gente não tem tido mais tempo para o lazer. Então, eu acredito que o que vai acontecer mesmo, quer dizer, é ingenuidade pensar que a chegada das máquinas, em especial dos humanoides, porque, né, não tem aquela música, os humanoides estão chegando, né? Parodiando aqui, os alquimistas estão chegando. Pois é, os humanoides estão chegando, né? Os humanoides estão chegando, e eles estão chegando
tem a questão do humanoide, né, que é o robô que anda, que pula, que já tem movimentos, e agora eles possuem, né, um cérebro que não necessariamente está na cabeça deles, baseado na inteligência artificial. E para encerrar aqui a nossa onda de preocupações, para falar de coisas boas, né? Nós estamos aí diante, nos próximos 5 a 10 anos, com algo que o mundo está preocupado e o Brasil não está sabendo. Existe a chamada inteligência artificial geral. Olha que eu falei da inteligência artificial cognitiva, aquela do começo do século. Falei dessa disrupção com a inteligência artificial generativa. Essa que cria, né? E eu posso dar, se você me pediu, dar 2, 3, 4, 10 exemplos que acontecem comigo. Vamos de 2. Eu vou dar um exemplo. Eu faço, às vezes, músicas com algumas poesias que eu, né, de vez em quando escrevo. E eu levava um mês para poder transformar aquela minha poesia numa música. Porque eu tinha que ir atrás de um amigo para fazer do meu parceiro Amaro Pena e o Rogério Soares para fazerem a música. Daqui a pouco ia atrás de um cara para fazer o arranjo. Daqui a pouco tinha mixagem, levava um mês e ainda gastava uma grana, né? Muito bem, a última vez eu levei 10 segundos. Existe um aplicativo chamado Suno, S-U-N-O, que é baseado na inteligência artificial generativa, né? E ele, em 10 segundos, ele faz uma música, você escolhe o ritmo, ele te bota uma voz que não existia, ele cria a voz, entendeu? E de repente, eu que conheço as equações, como funcionam as redes neurais do IA, eu mesmo me assusto. Como é que essa coisa acontece. Bom, dado esse exemplo, voltemos para a história dessa terceira onda que eu estava falando. Repetindo, a primeira onda é a inteligência artificial do começo do século, que já fazia muitas, né? Observa que automatizava muitas coisas, mas se eu quiser fazer um histórico, eu podia até dar um passo atrás. Lembra quando Kasparov, né, campeão russo de xadrez, perdeu para o Deep Blue, que era um computador? Você que é nova não está lembrado, não tinha nascido, mas em 1997 nós tivemos um computador, né, da IBM que venceu o Kasparov, à época campeão, né, de xadrez. Primeira vez que isso aconteceu. Essa tecnologia era uma tecnologia de IA rudimentar, né? Rudimentar, a gente chama de sistemas especialistas. Na passagem do século aparece essa cognitiva que aprende. Agora, com o ChatGPT em 2022, 2023, aparece a IA generativa. Agora, daqui a 5, 10 anos, dizem os mais sabidos do que eu, que vai aparecer a inteligência artificial geral. E o que seria essa inteligência artificial geral? Seria uma inteligência evoluindo dessa generativa que teria uma cognição parecida com a humana. Na hora que ela se aproxima da humana, você já começa a ficar preocupado. Aqueles filmes de ficção, né, que tem lá, tem um filme aí, eu acho que é o Alice, que o camarada compra um robô para ajudá-lo em casa, né? Um humanoide, né? E vale a pena assistir para ver os perigos que tem, né? Dessa figura que a gente pensa que só vai ajudar, mas ela não tem uma cognição humana para poder, digamos assim, o livre-arbítrio para poder ser sensato em algumas decisões. Se bem que, quando a gente vê essas guerras que acontecem por aí, esse ser humano não tem sido... O ser humano também não tem sido muito sensato, não. Não tem sido muito sensato. Mas então, para encerrar essa cronologia, nós temos então esse software de uma IA que vai ter a cognição parecida com a humana, ok? Bom, paralelamente a esse software, nós temos um hardware. O digital está se acabando. A tal da revolução digital, né, de zeros e uns, né? Ela está se acabando no sentido de que ela está velha e ela está dando lugar à quântica, né? Que vem da mecânica quântica, agora tem um computador quântico, que tem um chip quântico, que já foi anunciado por aí. E na hora que esse negócio aparecer, fazendo aqui uma metáforazinha, eu diria que tudo que nós estamos vendo aí é um Fusquinha comparado com essa Ferrari que vai chegar. Aí você imagina a mistura daqui a 5, 10 anos dessa inteligência próxima da humana
com uma computação, que aliás, a minha metáfora não foi boa, não é uma Ferrari não. Um Fusquinha e bota um foguete, desses Entendi. Que dá ré, esses foguetes que dão ré. Entendi. Então, olha, nós temos aí um mundo, daqui a 5, 10 anos, que nós não sabemos o que vai acontecer. E aí eu volto à tua pergunta inicial. Como é que está o Brasil nessa história? Ora, se nós estamos, né? Na época que eu jogava bila, né, na calçada lá do Cinearte, a gente dizia que era o Fona era o último, né? Uma expressão que eu não sei se usa hoje. O Brasil hoje é um dos fonas, né? Nessa questão atual. Você imagina quando chegar essa nova etapa. Então é preocupante, parabenizo a você por trazer esse tema, porque esse tema ele é transversal, né? Ele afeta a economia, ele afeta a educação, ele afeta a cultura, a arte. Acabei de dar um exemplo da arte que é afetada pela... Né? E tem gente que achou que esse último que eu fiz com o sono estava melhor, não posso nem dizer isso para os meus... Embora que eles não assistam aqui essa minha entrevista, o Amaro Pedro e o Rogério Soares, porque o pessoal está dizendo que ficou muito bom. Né? Entendi. Agora, professor, em que medida também esse uso de inteligência artificial não acaba também nos tornando, vamos dizer assim, mais preguiçosos, menos críticos, essa dependência, vamos dizer assim, do uso da IA nas atividades? Olha, você tem total razão, e eu, por exemplo, eu fico assustado, eu completei 50 anos que eu dou aula no IFCE, né? Eu fui aluno, coordenador, né? Professor, coordenador, diretor, né? Foi eu que fiz a transição da escola técnica para a Cefet, né? Tive esse privilégio e ainda estou lá na instituição. E fico assustadíssimo com essa doença que todos nós temos, né? Que é a dependência, com isso que eu chamo da rapadura eletrônica, que a gente carrega no bolso e que a gente não vive mais sem ela. Eu fico impressionado, né? Eu faço um esforço muito grande, né? Inclusive, a minha aula, eu tento sair eu considero a aula um teatro, né? Uhum. E aí tento colocar o aluno como, digamos assim, o ator principal desse teatro, que é uma sala de aula, que é uma mudança que precisava acontecer nas universidades e não acontece porque nós, professores, somos conservadores, né? E temos essa dificuldade. Mas quando eu vejo que na hora que eu estou nesse teatro, né, se eu não passo para eles o comando das ações, né, na hora que eu me descuido e falo mais de 5 minutos, se eu me virar por quadro, todos eles, com algumas exceções, pegam o ocular rapidamente, né, do coldre, né, pega aí e sacam a rapadura eletrônica para mandar uma mensagem mostrando que nós temos hoje uma geração viciada. Né? Uhum. Nós também adultos, né, estamos viciados e isso é muito preocupante. Né? Nós tivemos aí vários impactos e aí eu sempre acho que a universidade, a escola, lato sensu, poderia ter feito um papel que ela não fez. A chegada da web colocou a internet nas nossas mãos, né? Nós não tínhamos a internet, foi a web que colocou nas nossas mãos. Como professor, o senhor se preocupa, por exemplo, com a originalidade dos trabalhos, com como diferenciar, tipo, o quanto que foi realmente um esforço do estudante, o quanto que foi... Então, a tua pergunta é cada vez mais interessante porque me permite dizer coisas que eu ia esquecer de dizer. Eu acho que esse ensino está todo errado. Eu acho que o modelo hoje, a universidade, né, a escola, ela não fez o dever de casa, né? Ela está atrasada. Eu, por exemplo, tento, né, ser coerente com o meu discurso e as minhas aulas, elas são exatamente... Qual é o meu desafio das minhas aulas? Eu podia muito bem aplicar a lei e dizer assim, olha, telefone fora, né? Uhum. Mas, e digo mais, você sabe quem é contra telefone, quem é contra a proibição do telefone? Quem não dá aula. Porque quem dá aula sabe que é um vício tão grande, que você, por mais que você se desdobre pedagogicamente, fica difícil você fazer, vencer o vício, porque aí não é mais o jovem, é o vício e a definição de vício
nós sabemos qual é, né? Quem é viciado em droga, em bebida, ele quebra a lógica, né? Quebra a lógica. Então, o que é que eu faço? Eu não aplico exatamente os métodos clássicos de avaliação, mas não aplico mesmo, né? Eu não dou uma aula, né? Inclusive lá no Pirambu Innovation, é proibido quadro, não tem quadro lá, né? O primeiro dia de aula lá, já chamo o pessoal para os computadores para poder se animarem, porque se eu não der uma animação, seja ela no papel, seja ela numa tarefa, eles vão para o celular, né? Então, eu diria que há um descompasso, né? São duas preocupações grandes que eu tenho. Essa inicial que você colocou muito bem, de um Brasil que está fora, né? Está vivendo em outra frequência, né? Quando você está vendo aí os outros países, né, avançando, definindo o futuro. Nosso futuro está sendo definido sem a nossa participação. É o que eu chamaria, sabe aquele entusiasmo de colonizado, né? A gente está vivendo o entusiasmo do colonizado. A gente, como eu falei, a gente gasta aí 300 a 500 reais diariamente pagando uma vida digital sem a qual a gente não consegue mais viver. Sem perceber, multiplica aí a classe média por 300 a 500 reais, quanto é de evasão de divisas que nós temos. É o que os portugueses faziam há um tempo atrás, né? Então, essa preocupação é muito grande com esse descompasso entre uma falta de política. As políticas que nós temos são tímidas, são poucas e são fracas. Olha o exemplo aí que aconteceu com o Banco Central, né? Okay? Que isso mostra um descompasso, falta de regulamentação com as fintechs, para que elas tivessem mecanismos eficientes. Como é que se admite você ter no mesmo ambiente as credenciais e um acesso de uma só pessoa? Isso é um absurdo, né? Em um país que é avançado, é bom dizer que o sistema bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo. E esse caso do Banco Central, ele trouxe um grande alerta, porque a gente não está mais falando de tipo assim, de uma fraude, de alguém que entrou lá no seu Pix e invadiu a tua conta ou fez uma transação, você clicou no link errado e tirou o dinheiro da sua conta. A gente está falando do sistema financeiro nacional. E o teu comentário remete à preocupação do que a gente tem chamado de letramento digital. A falta de letramento digital, né, de jovens na escola, de adultos, de todos nós, dificulta essa compreensão, dificulta a cobrança. Esse caso do Banco Central, a maioria só estava preocupada em saber se o seu dinheiro foi afetado. Mas uma vez que terminou, eu até digo isso num artigo que eu publiquei recentemente, do cofre ao código, esse artigo do cofre ao código, eu faço uma alusão àquela coisa cinematográfica que aconteceu em Fortaleza, que foi o roubo, né? A nova versão do roubo do Banco Central. A nova versão. Então, você observa que a gente mudou só mas a gente continua numa certa ingenuidade, né, em relação a essa questão. Então, retornando ao que você falou, realmente é preocupante a questão do Banco Central. Eu falo Banco Central, embora que o problema tenha sido com as empresas, né? Com as contas reservas. Mas, de qualquer maneira, tem algo a ver com eles têm lá, era com o dinheiro das reservas, mesmo assim, enfim. É para dizer que esse problema aí nos revela outras coisas, né? Esse problema aí, ele revela o seguinte: o desconhecimento, né, que a sociedade, né, se essa coisa acontecesse, não tenho dúvida, né? Por exemplo, na França, né, eu tive um período na França, pode ter certeza que esse assunto ele estaria. Esse aqui, a Copa Mundial aí de clubes, depois que o pessoal percebeu que não afetou o bolso, voltou-se logo aí para a Copa Mundial. Mas pode ter certeza que em países assim, que tem o letramento digital, né, mais presente, esse tema eles teriam demorado mais tempo, porque as pessoas teriam condições intelectuais para perceber o perigo, para exigir mais regulamentação, né? Nós temos que ter regulamentação para data center,
Nós temos que ter regulamentação para a internet, sem as regulamentações para o uso das redes sociais. Sem a regulamentação, você então tem um país sem lei, né? Você tem uma coisa sem... Então, essa dificuldade da sociedade de exigir isso está na falta do letramento digital que, graças a Deus, o Ceará tem uma iniciativa, né? O deputado Acrísio, ele colocou aí uma proposta para que o letramento digital fosse obrigatório em todas as escolas públicas. É um alento, mas é muito pouco, né, para a necessidade que nós teríamos de um letramento digital universal para a gente mitigar esse problema que é grave, que é esse distanciamento da sociedade de um futuro que está chegando. Agora, por falar em Ceará e em grandes investimentos, tem repercutido bastante a questão da instalação de um projeto de um data center em Caucaia, né? Se questionou muito a questão de geração de energia, de água, se seria interessante ter ou não um data center aqui no Ceará. Como é que o senhor tem visto essa discussão? Eu tenho visto, vou usar um termo que eu usei há pouco, aquele entusiasmo de colonizado, né? Por que eu chamo entusiasmo de colonizado? O colonizado, geralmente, ele está desprovido de informação, né? Ele se entusiasma com os bibelôs que o colonizador traz. Então, essa situação do data center, ela realmente precisaria ser melhor tratada, né? Evidentemente que qualquer recurso que chega interessa aos cofres públicos, né? Porque você tem impostos, você tem... Mas eu diria que ela não está sendo devidamente tratada, no sentido de que precisaria ter, e aí seria até uma iniciativa que eu acho que as próprias empresas deveriam ter, os investidores, de ter um esclarecimento melhor da comunidade, né? Falta transparência, né? Falta transparência. Inclusive, quais são as contrapartidas? Quais são os programas que há alguns perigos, como por exemplo, você sabe, e todo mundo sabe, né? Isso aí tá no chat GPT, que eles exigem uma quantidade de energia muito grande, de água também, não pode parar, energia e água. E aí, a pergunta que se faz, e será que realmente, em algum momento, a comunidade não poderá ser afetada, né, por uma estrutura que aparece de maneira gigantesca? Então, eu acho que os data centers são bem-vindos, mas falta, não é, um tratamento que fuja do que eu chamei do colonialismo, do entusiasmo do colonizado, né? Precisa ser melhor debatido, as comunidades precisam ser esclarecidas, envolvidas, as contrapartidas têm que ser dadas. Por exemplo, lá no Aracati, os cataventos que tem lá, eu morei no Aracati 10 anos, na verdade eu morei em Canoa Quebrada, né? E aí a turma de lá reclama que as contrapartidas sociais prometidas pelos cataventos de lá, pelas indústrias, não foram cumpridas, né? Havia uma expectativa na hora, né, que eles chegaram. E você vê que essa discussão, seja lá do eólico como do data center, ela não é binária, ela não é sim ou não é? Claro que energia limpa é bem-vinda, né? Recursos de um data center que, na verdade, é um caixote, né, cheio de máquina, esses recursos. É ilusório eu dizer que vai criar emprego, né? Como isso aí. Tem que vai criar emprego durante a construção. Depois os empregos aparecem, igual a fábrica de automóveis, entendeu? Então, isso tem que ser esclarecido para a sociedade, né? Para que a sociedade diga, sabe por quê? Tá bom, então eu quero uma contrapartida também, né? Diante dos perigos, né, que pode acontecer, da questão da estrutura da água e da estrutura da energia, nós, sociedade, queremos uma contrapartida. Fazer, né? Claro, né? Isso é o que eu acho que não está acontecendo com a mesma intensidade que merecia. Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou sobre o uso de inteligência artificial na sociedade com Mauro Oliveira, professor do IFCE.
Até a próxima semana!